Fala galerinha, beleza? Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Ciência da Natureza do 7º ano. Essa aqui, que é a aula de número 15, né? Vamos continuar tratando do assunto de temperatura e calor. E hoje vamos para mais um tema. Mas antes, eu vou começar diferente hoje. A vinheta só vai vir depois da abertura inicial. Então, solta a vinheta. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Para a gente iniciar nossa conversa, né, sobre sensação térmica, vamos ver duas situações onde provavelmente você vai se identificar com uma delas, certo? Então, a primeira situação é você, num dia de sol, né, vai com a sua família numa piscina, quer se refrescar, né? Você está cansado de ver essas aulas aqui do professor, mas só que essa piscina aí não pode ter muita gente não, né? Porque você sabe que tá perigoso ficar perto de muita gente, né? Por causa do coronavírus, né? Mas, ok. Então, você está na piscina, você está banhando na piscina e você sai. Você sai da piscina molhado e na hora que você sai da piscina, você sente um frio tremendo. Mesmo fazendo um sol de 38 graus, você sai da piscina com frio. Por que isso acontece? Você já parou para se perguntar? Por que você, quando sai da piscina, você sente um frio enorme? Bom, outra situação é quando vocês entram numa sala, né, ou saem de uma sala que tem ar-condicionado. E eu sei que lá na escola de vocês tem ar-condicionado, então vocês não me enganam, porque eu sei que vocês são chiques, hein? Então, imagine que você está saindo da sala, né? Você passou 50 minutos lá sentado na cadeira com ar-condicionado, e aí você sai da sala, e mesmo depois que sair da sala, você ainda sente um frio tremendo no seu corpo. Você está ainda gelando. Não era para mudar isso, né? Como é que é? Você acabou de sair, você não está na sala do ar-condicionado, mas você continua sentindo aquele frio tremendo, sabe? De gelar a espinha. Então, por que isso acontece, certo? Esses fenômenos, eles têm explicações. Né? E essas explicações estão relacionadas ao conceito de sensação térmica, porque muitas vezes a gente confunde temperatura com sensação térmica. Vocês vão ver qual é essa diferença nessa aula, ok? Então, sensação térmica, né? Sempre que colocamos a mão sobre um objeto, o tato, né, que é um dos sentidos que a gente tem no nosso corpo, é o tato, nos permite perceber a sensação térmica que temos em relação a ele. Então, você acaba de tocar numa barra de ferro e você sente que ela está gelada, mesmo estando um sol de 38 graus. Você sente que ela está gelada. Por que isso acontece? Né? Então, o que acontece é o seguinte, nosso tato ele compara, né, se o objeto está quente, frio, morno em relação à nossa temperatura do corpo. Então nós seres humanos temos uma certa temperatura do nosso corpo. E o que acontece? Quando você pega no ferro lá, quando você pega na cerâmica da sua casa, quando você pega na pia do banheiro, você sente ela gelada, mesmo não estando tão gelada assim. Entendeu? O corpo, o nosso tato, ele compara a temperatura do objeto com a temperatura do nosso corpo. Então, mesmo que nosso corpo não seja a melhor máquina para perceber se algo está quente ou frio, ele nos auxilia, né, nesse processo. Ou seja, o nosso corpo ele não é uma máquina muito confiável para saber se uma coisa está quente ou está fria, porque ele pode nos enganar, né, como eu acabei de falar aqui. Um metal pode estar lá na temperatura ambiente, mas você está sentindo ele muito gelado. É por isso que às vezes, né, você vai tocar a sua mão na testa de uma pessoa para ver se ela está com febre, e febre também é um assunto dessa aula. Você toca na pessoa para saber se ela está com febre, e aí você vê, meu Deus, essa mulher está ardendo em febre. E na verdade a temperatura dela está até normal, né? E o nosso corpo, a percepção que ele tem da temperatura dos outros objetos é um pouco enganosa. Então não confie muito na temperatura que o nosso corpo mede, porque o nosso corpo não foi feito para medir temperatura. Outro instrumento foi inventado justamente para isso, para comparar a temperatura, certo? Mas vamos pensar aqui, para chegarmos a um conceito sobre sensação térmica, vamos pensar no exemplo da piscina, né? Porque nós sentimos frio, né, quando saímos da piscina, né? Acabamos de tomar um banho e nós saímos da piscina. Então, o que acontece é o seguinte, ó. Quando saímos da piscina, né, nosso corpo está todo molhado.
A gente acabou de sair da piscina, nós estamos todo molhado, estamos todo coberto de água, né? Nossa pele, né? Nossa pele é coberta por uma fina camada de água, né? Aquela água que você estava banhando, ok? E aí o que acontece? Quando você vai para um ambiente que tem uma temperatura diferente da água lá da piscina, quando você está na água, beleza. Mas quando você sai da piscina, né, com o corpo molhado, aquela água que está no seu corpo, ela vai evaporar aos poucos, né? Ela vai evaporando, ela vai secando. Ela não vai ficar para sempre lá. Ela vai secando. Nesse momento em que ela está secando, ou seja, quando ela está evaporando da nossa pele, vai havendo uma transferência de energia, não vai? Ou seja, quando a água evapora, tem uma transformação energética ali, onde o nosso corpo ele está cedendo energia para que essa água ela evapore, porque o nosso corpo ele tem uma determinada temperatura. Então ele tem uma certa energia térmica. E aí o nosso corpo ele vai transferindo energia térmica. Ou seja, ele vai ceder energia térmica para o outro corpo, para o outro objeto, né? No caso a água, evaporar. E é por isso que a gente sente frio, porque nós vamos nesse processo da água evaporar, nós vamos perder, né, energia térmica. E aí a gente tem essa sensação de frio, porque como a água está evaporando, nosso corpo ele vai perdendo energia térmica, né? Claro que ele não vai mudar a temperatura do nosso corpo, mas a gente vai perder energia térmica e a gente vai ter essa sensação de frio, ok? Então eu acho que fica entendido isso, né? A gente fica aí com essa sensação de frio, muito frio. É por isso que a gente pega logo uma toalha para a gente começar a se aquecer novamente, né? E é por isso, esse é um dos motivos do nosso corpo não ser um bom medidor de temperatura. Porque às vezes ele vai enganar a gente, ele vai sentir uma coisa que na verdade não é o que está acontecendo, certo? É por isso que nós usamos um instrumento específico para medir, né, para medir temperatura. Esse instrumento é chamado de termômetro, certo? São os termômetros. Na próxima aula nós vamos trabalhar só esse conceito de termômetros. Tudo bem? Vamos entender como é que ele funciona, vamos entender como é que ele compara a temperatura, porque eu falei para vocês que a temperatura ela é a medida do grau de agitação das moléculas, ou seja, quando as moléculas estão agitadas, a temperatura aumenta. Quando elas não estão agitadas, a temperatura ela diminui. E então, como é que um termômetro ele faz essa medição, certo? Será se é direto ou indiretamente? Isso aí é assunto da próxima aula, ok? Né? Então aí nós temos um termômetrozinho de mercúrio, que é um dos termômetros, né? Um dos tipos de termômetros. Bom, mas o termômetro ele serve para medir a temperatura. Só que quando a gente compra um termômetro, é porque algo de errado está acontecendo no nosso corpo. Geralmente a gente compra um termômetro para saber se a gente está com uma febre elevada, certo? Então, é aí que a gente vai para o próximo tema dessa aula. A temperatura do nosso corpo. Em média, a temperatura do nosso corpo chega a ser 37 graus. Em média. Existem estudos hoje que concluem que a temperatura do nosso corpo está caindo. Então, ela não é mais 37 graus na média. Ela está caindo alguns graus a cada 10 anos. Né? Então, 37 graus é o número que a gente tem hoje fechado, mas na verdade não é esse número 37 graus, certo? Né? Só que existem algumas situações que podem alterar nossa temperatura e causar um estrago muito grande no nosso corpo. Né? E essas situações, né, estão geralmente relacionadas a temida febre. A febre ela é uma condição em que a temperatura do nosso corpo aumenta, né, por alguma contaminação ou infecção, certo? Né? Uma das situações, né, é a infecção pelo coronavírus. Olha aí a gente falando de coronavírus. Quando você pega, né, Covid, a temperatura do seu corpo pode chegar a 40 graus Celsius. Né? Foi uma das febres maiores registradas nessa pandemia, de 40 graus Celsius. Né? Então, isso é muito perigoso. Por quê? Porque a gente está trabalhando com 37. E o nosso corpo pode chegar a 40 com uma doença dessa. Mas, professor, é só 3 graus, isso vai matar ninguém, professor? A gente sai aí no meio do sol quente e ninguém morre. Não é assim que funciona.
né? Quando nós estamos com infecção viral do nosso corpo, todo o nosso organismo ele trabalha de forma diferente. É essencial manter a temperatura do nosso corpo em 37 graus, né? Então, quando você tem uma febre alta, o que acontece, né? Por exemplo, já foram registradas febres de mais de 41 graus, né? E essa febre ela pode ser prejudicial e mortal, né? O que acontece? Quando a temperatura do nosso corpo ela aumenta assim, 3, 4 graus, os órgãos do nosso corpo que eles trabalham com sangue, trabalham com água, eles precisam de uma temperatura de equilíbrio, né? E quando essa temperatura aumenta, eles começam a ter mau funcionamento, né? O rim da gente começa a funcionar mal, a bexiga, o estômago, o coração, o cérebro. Então, quando aumenta a temperatura do nosso corpo, todo o nosso sistema imunológico ele começa a trabalhar para que isso não ocorra, para que isso abaixe logo, certo? Porque isso pode causar uma pane no sistema do nosso corpo e a gente acabar morrendo, né? Então, algumas doenças são famosas, além do coronavírus, né, que hoje é a doença da moda, mas algumas doenças são famosas pelas febres pelas febres altas, né? A gripe é a mais tradicional. Você provavelmente já teve gripe quando era criança e ficou com febre, e é normal. Geralmente a gripe ela leva a temperatura do corpo um pouquinho só, né? Mas pode ter gripes, né, pneumonias, que a temperatura do corpo chegue, né, a ser muito elevada. Tem a otite também, né? A otite é uma inflamação no ouvido, que ela na verdade, quando inflama o ouvido, ela meio que barra os nervos que controlam a audição. E aí e essa inflamação ela começa a se propagar pelo corpo. E esse mau funcionamento aí, essa peça mal encaixada no nosso sistema, ele desencadeia essa febre, né? Esse alerta no nosso corpo. Porque quando a gente tem uma infecção, o nosso corpo ele começa a alertar para o nosso sistema de defesa que está acontecendo alguma coisa errada em algum lugar. E a febre é um sinal disso, né? A temperatura do nosso corpo aumenta, quer dizer que alguma coisa está errada com a gente. Tudo bem? Então, a meningite também, né, que é a inflamação do tecido do cérebro, podem causar a elevação da temperatura do nosso corpo, né, e destruir nosso metabolismo. Ou seja, tem casos até que a febre pode levar a pessoa à morte. Então, é por isso que é necessário manter a temperatura do nosso corpo em torno de 37 graus, né? Porque isso que deixa os órgãos do nosso sistema bonitinhos para trabalharem, ok? Então, eu tenho hoje não uma atividade para vocês, mas uma experiência para vocês, certo? O que acontece? Eu quero que vocês, na casa de vocês aí, caçem dois objetos de materiais diferentes, né? Eu sugeri aqui para vocês um pedaço de ferro, né? E um pedaço de madeira. Pode ser ferro da mesa, da cadeira, madeira de qualquer lugar. O que acontece? Você vai pegar esses dois objetos e segurar eles ao mesmo tempo, durante 30 segundos. Aí depois eu quero que vocês vão no comentário desse vídeo, que eu vou deixar fixado, e descrevam o que vocês sentiram com relação à temperatura desses objetos. Então você vai comparar a temperatura deles, você tocando com a sua mão, ao mesmo tempo, esses objetos que estão no mesmo lugar, né, e comparar a temperatura deles. E eu quero que vocês descrevam o que vocês experimentaram, certo? Então essa é a atividade de hoje, é uma experiênciazinha básica, leve para você. Você pode arranjar outros materiais, cerâmica, tijolo, né? Que sejam dois materiais diferentes, certo? E aí isso vai corroborar com o nosso conceito de sensação térmica, né? Que é uma sensação de que uma coisa está quente, gelada, fria, morna, né? E etc, ok? Então, mais uma aula que finalizamos. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês façam a experiência e me digam aí o feedback de vocês nos comentários fixados, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Fui!